Dentro do Magnolia hoje, qual foi a gravação, qual foi o cara que gravou lá dentro que mais te impressionou, assim? Dentro de um instrumento, por exemplo, você falou que gravou o Riquelme lá, até a gente entrevistou ele na semana passada, que ele prendeu, né, um negócio no teu teto. Eu contei essa história pra ele no podcast, você abriu aqui. Quais são os músicos que você foi lá e que te impressionaram muito na hora de... Eu sei que é chato não dizer dos outros, mas quem é que realmente te pirou a cabeça ali? Cara, tem algumas pessoas... É complicado de realmente dizer isso, pra ser sério, porque às vezes quem você menos espera... Vamos dar os parabéns aqui pra Raíssa. Vai lá. Às vezes quem você menos espera que vai lhe impressionar e que não é um artista de renome, às vezes você fica tão impressionado assim, nem sempre... Porque assim, tem muita gente que lhe impressiona pela técnica, né? Técnica gravando e tal. Tem muita gente que lhe impressiona pelo um conjunto de coisas, assim, pelo profissionalismo, pela forma como ele lida com as pessoas quando é um artista, por exemplo. A forma como ele lida com os próprios músicos, um artista de renome, por exemplo. Então, tudo isso, assim, algumas pessoas que me impressionaram nesse sentido, por exemplo, do tratamento, do Jorge Mateus, ele foi gravar uma música lá no estúdio. E, cara, Jorge assim, é o principal, né? A voz principal da dupla. Canta muito, né? A paciência, canta muito. A paciência dele, assim, pra tratar todo mundo. E quando eu digo a paciência, não é como se... Não é que o cara tá aqui num show e ali é um lugar propício pra ele estar recebendo as pessoas e o cara já vai preparado para aquilo. Não. O cliente, quando ele foi gravar, e o cliente que tava contratando o projeto, levou, tipo assim, 20 pessoas pra dentro do estúdio... E virou aquela coisa... Esquema... E não é, assim, pro cara, assim, não era aquele momento ainda. Ele tava gravando e tal. E ele foi de uma gentileza, assim, com todo mundo. E comigo, e com todo mundo que tava trabalhando também no projeto. A própria Solange Almeida, que, assim, já grava há um grande tempo, assim. A forma como ela sempre lidou com as pessoas, sempre admirei demais. E aí, já falando da parte técnica, assim, dos músicos, cara, tem alguns que eu gravei recentemente, por exemplo, um violonista chamado Marcos Borges, que grava muito essa turma do sertanejo. Ele é de Campo Grande, São Paulo, né? Veio gravar aqui. Ele veio gravar um trabalho aqui, do Luiz Marcelo Gabriel. E eu fiquei... Assim, eu já conheci o trabalho dele há muito tempo, assim, de ver ele tocando e achava o cara incrível. Mas quando você tem a oportunidade de gravar o cara... Ou seja, eu estou diretamente envolvido com o que ele está fazendo. Eu realmente, assim, me impressionou demais, assim, a facilidade com que o cara grava, facilidade com que ele toca, facilidade com que ele pega as músicas e sensibilidade. Tudo isso são nuances muito pequenas, assim, mas que... Com o tempo você vai... Essas coisas que passam a admirar, sabe? Essas pequenas coisas. Marcos Borges. Incrível, incrível, incrível. O Torquato Mariano já veio gravar... Na verdade, ele não veio nem gravar aqui no estúdio. Ele veio acompanhar. Ele era o produtor do Superstar, do programa da Globo. Eu participei. E ele veio... Tu participou lá no estúdio ou lá Mas não foi aqui, foi no Rio. Pronto, fizeram uma seletiva do primeiro programa, a seletiva, se não me engano, era do Nordeste, foi aqui em Recife. Isso. E aí ele era o produtor musical e ele tava. E aí ele pegou as guitarras e passou o dia tocando lá. E, porra, um cara também que mantém um contato até hoje, é um cara incrível, assim, além do músico que todo mundo conhece. Artista da Terra, Pantico Rocha, não sei se você conhece. Cara incrível também... Baterista, mas assim, super sensível. Né? Toca com Lenine, já tocou com Maria Bethânia, toca não sei se com a Gal também. Mas assim, com todo mundo dessa... É um cara muito sensível musicalmente. É um cara, além de muito gente boa, mas assim, vai gravar lá, faz arranjo de violão. Então, assim, entende muito de muita coisa, entendeu? E tem uma história, assim, um cara um excelente contador de história também, assim, tem muita história pra contar. Cara, muito gente boa. Vamos ver mais. Guitarrista. Cara, próprio artista da Terra também, Arthur Menezes, um cara que sempre me impressionou. Eu gravei... eu lembro eu novo... Não tô tão ruim assim, mas assim, quando eu digo eu mais novo, eu ia assistir ele tocando nos bares aqui. E naquela época, isso já tem uns... sei lá, 15 anos, 10, 12, 15 anos...
Eu já me impressionava com ele, assim como provavelmente muita gente já se impressionava, mas eu fico feliz demais, cara, em ver a ascensão dele de lá pra cá, sabe? Tudo que ele conquistou, assim, o cara abriu grandes shows, é respeitado por grandes músicos. E tive a oportunidade de gravar o segundo, acho que foi o segundo álbum dele. Gravou lá no estúdio, foi um dos primeiros álbuns que eu gravei. Acho que até editei uns vídeos dessa gravação, se não me engano. É possível, Ou foi é de São possível, Paulo, não é lembro, possível. tinha os Eu lembro que metais. tu foi gravar alguma coisa dele lá no estúdio, acho que foi algum review de... O Arthur é muito bom, né, cara? Falando, só abrindo um parênteses, não tem nada a ver com uma pergunta, mas só porque eu não queria esquecer. Eu assisti o primeiro programa aqui com o Kelson e olha que curiosidade, bicho. Eu lembro que ele falou, ele não falou lá do estúdio, mas ele falou que o primeiro clipe que ele gravou com o Marcelo, aí ele falou, pô, em 2012 a gente só tinha uma câmera, foi lá no estúdio e foi o primeiro clipe gravado lá no estúdio. Olha aí, Foram eles. E hoje, pô, os caras estão... Tão bem demais. Gosto demais deles, os caras são competentes pra caramba. Extremamente Admiro nichados, demais, né? Admiro demais, gosto demais deles. Extremamente nichados, né? Demais. E Requisitados pra caramba. foram pra tal. Red, pra universo caro. Exatamente. Tem equipamentozão, Equipamentozão pra orçamentozão também, né?